Olá, sou Patrícia Belli, estou aqui na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje, mais uma vez, temos a honra de entrevistar essa pessoa espetacular, né? Um homem de atitude, professor universitário, Rafael Abud. Sempre um prazer imenso. Tudo bem? Tá ótimo. Beleza? É um prazer estar aqui com você na TV Relacionamento, que é uma TV de seriedade impecável e de um trabalho que é realmente digno de ter um telespectador como você. Obrigado. Rafael, você é uma pessoa arrojada, então já fez de tudo como professor, foi também apresentador de televisão, quer dizer, você faz um montão de atividades, né? Além da sua empresa, Sim, que faz artigos de festas espetaculares, né? Conta um pouquinho para os nossos internautas aí o seu momento atual. E outra coisa, você sempre teve uma visão política das coisas, né? Um olhar voltado àquilo que precisa ser melhorado. Queria que você contasse isso aí. Bom, eu tenho o prazer de levar para você a mensagem de que eu, nos meus 70 anos agora, outro dia mesmo eu estava com a sua idade, mas eu me interessava muito por acontecimentos. Eu estava na faculdade, me envolvi no diretório acadêmico, assumi lá uma posição de comando. Depois fui fazer pós-graduação, via que o pessoal tinha uma certa necessidade, comecei a trabalhar essas necessidades e criei um programa chamado Turtec, que é Turismo Tecnológico, visita de grupos para empresas, para ver na prática aquilo que eles tinham aprendido na escola. Perfeito, unia a teoria à prática, né? Isso, e aquilo, quando você faz uma visita dessa, vale por 6 meses de aula, sem dúvida, 1 ano de aula. Exato. E nós fizemos aqui no Brasil, nos Estados Unidos, aqui no Brasil visitamos a Kodak, a 3M, a Bosch, a Honda, e as pessoas ficavam maravilhadas com o que viram. E as empresas ficavam maravilhadas com o interesse dos estudantes. E na hora de contratar tinha preferência por aquele nicho, aquele grupo. No 3M, o presidente mandou fazer um quadro com a foto de atrás dele, lá em Sumaré. E começou então uma interatividade ímpar, porque a faculdade passou a ser parceira da 3M na hora de suprimento das vagas. Nós visitamos a diretora de RH, visitamos a presidência. A diretora de RH mostrou na mesa dela uma pilha de currículos assim. E falou: tem 3.100 currículos aqui. Eu tenho que escolher um. Tem gente que fala 5 idiomas, tem gente que morou no exterior e que quer se sujeitar a um salário de gerente porque já se aposentou e mora aqui no condomínio na região. Sim. Mas nós queremos gente que queira encarar desafio. E falou isso para aquele grupo que estava lá. É diferente de ouvir isso de um professor em sala de aula, porque ele está vendo que funciona na prática e qual é a regra do jogo. Isso, exatamente. Então isso moveu muito o pessoal. Quando chegou na época da formatura, eu lancei uma ideia para eles. Por que fazer igual? Festa de formatura, baile de formatura. Por que não vamos fazer um seminário nos Estados Unidos com visitas a empresas americanas de excelência? Vocês topam? Quem topa, levanta a mão. Eu. O pessoal levantou a mão. Nós fizemos um grupo lá de 15 pessoas. Pegamos o coordenador da turma. Legal. Na formatura tem lá o representante da classe, né, que era de uma multinacional da região. E organizamos então essa excursão tecnológica para o exterior. E lá amplia a visão, né? Recebidos numa universidade americana para um seminário de 1 semana, escolhidos por nós e pelo grupo sobre que matérias abordar. Então nós vimos como lidar com pessoas de culturas e de países diferentes. Como negociar levando em conta essas regras? Você vai negociar com o japonês é uma coisa,
o chinês é outro, perfeito. o próprio americano é outro, com o árabe, então, né, extremamente diferente. Eu tenho um amigo que era gerente de marketing numa companhia de tecidos, roupas, e ele foi para os países árabes para vender lingerie. Pegou, colocou o catálogo na mala e voou para os países árabes. Quando desembarcou no aeroporto, perguntaram para ele: o que você tem nessa mala aí? O que você veio fazer aqui? Eu vim fazer negociação, vender aquele nosso produto. Deixa eu ver o catálogo. Viu o catálogo. Quando abriu o catálogo e viu mulher de sutiã, ficava assim, rasgou na hora e mandou ele de volta por atentado violento ao pudor. Está vendo? Você também está rindo, né? Mas é verdade. É o mundo que nós vivemos. Em cada lugar a tem cultura de cada lugar, né? Claro. Não só a cultura, mas as regras também de cada país. Né? Isso você pode transportar para o Brasil, para a política que nós estamos vivendo. O brasileiro tinha muito pouco interesse por política. Política não é coisa séria, política não é para nós, você tinha que ficar fora disso, fica não sei o quê. Todo mundo tem uma opinião formada. E, aliás, é muito mais fácil ter uma opinião bem formada sobre aquilo que você não conhece que qualquer coisa que você falar e vale. É verdade. E não tem profundidade. Não tem capilaridade, não tem profundidade, mas tem veneno na palavra. Você não devia ficar nisso, porque isso não é para... E se deixar assim, vai ficar melhor ou pior? Aí eu pergunto assim, mas então, em quem que você votou para deputado na eleição passada? Pois é. Você está acompanhando o que ele fez? O que ele fez nesses 4 anos? Né? E o cara que entrou e não sabe quem votou nele, pode ser culpado porque ele está trabalhando para ele, não para o povo. Ele não tinha como lidar com ninguém, ninguém falou o que precisava. Né? Tem que andar na rua, tem que conversar com as pessoas, tem que sentir o coração delas bater dentro do seu peito, para você tomar essas dores e falar: puxa, umas coisas tão simples de fazer, ninguém faz. Por quê? Porque votaram em qualquer um está lá, não sabe quem votou neles e fica esse jogo, como se você tivesse uma bela de uma casa, num belíssimo de um lugar, mas nunca vai lá e deixa portas abertas, janelas abertas. Quando você for lá, a casa não é mais sua. Está morando 30, 40 pessoas lá dentro, tem um monte de bicho, tem um monte de coisa para fazer, ninguém faz, está destruindo. Né? Então, a nossa casa é assim, a nossa pátria é assim. O que adianta buscar uma formação de excelência e depois ficar vitimado pela pressão da sociedade, dividida entre o saber e o poder? Tem mais gente que é colocado numa posição de poder sem conhecimento algum, que, aliás, para eles que estão no comando, quanto menos conhecimento, é melhor. Esse vício foi sendo formado, você tem quase a mesma idade que eu, foi sendo formado ao longo desses anos todos e criou um comportamento vicioso. E uma regrinha que vai de 4 em 4 anos, custa um dinheirão para o bolso, para os cofres públicos, daquele dinheiro que é nosso. E a gente não liga, estão fazendo a maior farra do boi. Em cada governo, escândalos novos. Quando a primeira pessoa fraudou o INSS, nossa, que coisa mais horrível, isso aqui. Hoje virou um dinheirinho de pinga perto do que, né? É verdade. Né? Não precisa ficar mencionando, nossa, aqui todo mundo conhece os casos. Então, quando alguém chega declaradamente e faz um show de farra do boi com o nosso dinheiro, o que a gente faz? Se alguém meter a mão no seu bolso, pegar o dinheiro seu e sair por aí fazendo farra, você vai atrás do cara querendo pegar o dinheiro de volta, você passa para final. Sim, mas no mundo real, quando você não tem domínio, você vê aquilo acontecendo o tempo todo, entendeu? Não faz nada. Isso, é muito mais fácil. Tem 3 tipos de pessoas que eu gosto de falar, sempre falei nas minhas aulas. Tem aquele que sabe, tem aquele que não sabe o que está acontecendo. Tem aquele que não faz questão de saber. Não sei, não quero saber, tenho regra de quem sabe. Isso. Tem aquele que espera as coisas acontecerem e tem uma minoriazinha assim que fazem as coisas acontecerem. Eu sempre fiz questão de ser desse time
independente do que os outros acham. Perfeito. E quando a gente consegue, a gente supera a perseguição, por exemplo, que a maioria das pessoas vão apontar o dedo. Fala aí que não ia dar certo. Você não devia se meter nisso. O que você está pensando? Quem ele está pensando? Até dentro da família a gente começa a sofrer perseguição. É verdade. Né? Para que você vai se meter? Ele não podia ficar quietinho, fazer? Não podia, não aguento. Está dentro de mim isso, não dá. Né? Então, se você que está aí nos assistindo sente que dentro de você também tem essa força, mesmo que você represente 0,01%, faça. Eu pego como exemplo bíblico Moisés, quando recebeu de Deus a unção para enfrentar o faraó. Ele tinha um cajadinho de um pau torto velho, foi lá. E ninguém Claro acreditou que não. Se tivesse na época as pesquisas de opinião, iriam falar tecnicamente. 0,0. Moisés foi enfrentar o faraó com um cajado e o faraó com um exército de escudos, espadas, capacetes, dinheiro, política, tudo a favor. Então, Moisés tem 99,999% de chance e Moisés tem 0,001% de chance. Portanto, a eleição já está doida. Perfeito. E quem ganhou a parada? Todo mundo conhece a história. Mas Moisés não foi pegar o pau lá e quebrar o pau na cabeça do faraó. Ele foi fazer o que Deus mandou ele fazer. Passo a passo. Persistente. Ele não queria, ele tinha hora que ele deu a fraquejada e Deus falou, fica aí, eu quero você nessa posição. Você não pode me decepcionar, você não pode enterrar o meu sonho. E o Brasil é brasileiro. Não tem nação no mundo que se compara a como foi bem feito, como foi privilegiado por Deus. Riquezas de todos os tipos, mais de 2.000 praias, um solo maravilhoso, um subsolo maravilhoso. Você cavoca, já aparece água, aparece pedra preciosa, só tem coisas que ninguém tem. E o mundo inteiro está de olho, quer vir, quer tirar proveito. E tem gente que quer leiloar isso, tem gente que quer vender barato, tem gente que quer pegar dinheiro para si e dane-se o povo. Aqui não era para ter fome, queijo, aqui não era para ter miséria, aqui não era para ter violência, aqui era para ser o paraíso do mundo. Por isso que todo mundo fala, Deus é brasileiro. Né? Ele caprichou quando fez aqui, agora ele está decepcionado de ver que as pessoas estão se degradando por interesses puramente econômicos, puramente financeiros, matando pessoas, fazendo as pessoas sofrerem, e nós não precisávamos disso. Aqui é lugar para viver feliz. Você concorda comigo? Vê se tem alguém aí do seu lado e fala, você concorda? Nós temos que concordar, sair da toca, porque uma coisa esse povo malvado está fazendo a gente despertar e sair da toca e começar a brigar por aquilo que é nosso. Se a gente não brigar por aquilo que é nosso, aquilo não vai ser nosso mais. Nós vamos, quando chegar, já tomaram posse, já mudaram, já fizeram uma modificação na lei a seu favor, a favor deles, né? É assim, não é? Estou mentindo, estou falando alguma besteira aqui. É verdade. Não, nós temos que ter convicção do que o Brasil vale a pena. Né? E quando fizer as coisas, faz só para você, faz pensando na cidade, faz pensando no Estado, faz pensando no país e faz pensando nas coisas do mundo. Claro, lógico. Né? O que visão. faz a mudança? É a coragem, a ação e a ousadia. Se você tiver coragem, com a ideia que você tem, porque a inspiração é individual, ninguém tem inspiração coletiva. Einstein teve as suas inspirações e virou revolucionou o mundo. Revolucionou o mundo. Edison, quando inventou a lâmpada elétrica, ele tentou mais de 3.000 vezes, e quando um repórter perguntou para ele como é que o senhor se sente depois de ter fracassado 3.000 vezes, mas eu acertei uma. Ele falou, você que ainda é bem jovem, meu repórter, vou te ensinar uma coisa. Eu não fracassei 3.000 vezes, apenas descobri 3.000 maneiras que não dão certo. Exato. Se ele tivesse desistido,
até hoje a gente estaria assistindo televisão no escuro. Né? Ou não teria televisão. Claro que não, lógico. Né? Tira a eletricidade do mundo, vê o que sobra. Né? E uma vez teve um diálogo com dois gênios contemporâneos. Eu gosto muito dessa historinha. Você vai morrer de rir aí, mas foi verdade. Einstein e Charles Chaplin estavam numa festa, no Carnegie Hall, lá em Nova York. Einstein chegou para o Charles Chaplin. Chaplin, eu tenho o maior orgulho de você. Por que, Einstein? Porque você não fala nada e todo mundo te entende, cara. E ele falou, mas isso daí também tem o seguinte, eu também tenho muito orgulho de você, Einstein. Por quê? Porque você fala e ninguém entende nada. É verdade, é verdade. E os dois foram grandes gênios hoje reconhecidos, notoriamente respeitosos, prêmios aí, Nobel da Paz, Nobel de Ciência. Né? Então, o gênio, ele não tem que estar se enquadrando na opinião de multidão nenhuma, ele tem que fazer aquilo que está no coração dele, aquilo que Deus colocou como missão dele fazer enquanto ele está por aí. Então, se você sente que é hora de se levantar e partir para uma briga, para o Brasil não ser de nenhum povo estranho, de nenhum povo rebelde, de nenhum povo que não quer o bem para todo mundo, nós vamos ficar debaixo da sola do sapato deles. Essa é a melhor observação que eu posso trazer para você como pretendente a alguma coisa na política. Não adianta nada vir aqui e falar, sou candidato, mas o que, vote em mim. Né? Tá bom, vote em mim, né? Um número suficiente pode votar, eu posso entrar, mas não sei quem votou em mim, vou trabalhar para quem? E tem mulheres, deficientes físicos, professores, profissões novas que precisam de regulamentação, tem um monte de coisa boa para fazer. E as pessoas precisam trabalhar junto. Tem gente que fala assim, eu vou votar, mas eu vou cobrar. Hein? Não, não é isso não, nós vamos trabalhar junto. Eu vou lá sentar com vocês, nós vamos fazer a pauta e vamos reunir pessoas que apoiam lá no Congresso e brigar e mostrar para vocês quem está a favor, quem está contra, e vamos lutar. Né? Perfeito, está ótimo. Ô, Rafael, então, para essas eleições aqui, você está no páreo do... Estou no páreo levando a mensagem de inteligência política. Porque se você sai de uma posição neutra e entra numa posição de luta, você precisa ter sabedoria e inteligência política para discernir. Você não pode ter opinião sobre coisas que estão te falando. Você tem que observar, colocar o seu senso crítico, saber que com ideias, com coragem e com atitude, você vai fazer a diferença nesse mundo. Aproveite enquanto não chegou a sua hora, porque a qualquer momento pode chegar o aviso e falar, chegou a sua hora. E a gente só faz enquanto está vivo e enquanto está acordado. Beleza? Foi um prazer muito grande estar com vocês. Chegou aí o nosso tempo, infelizmente a conversa está muito gostosa, a gente tem mais para falar, mas tenho certeza que o Kenji vai saber o momento certo para a gente continuar. Liga para a gente, fala para o Kenji o que você achou. Nós vamos colocar aqui, fala aí suas redes sociais, o contato, o que você quiser. Tá, nós vamos mandar, tem nosso WhatsApp, que é a plataforma que você fala direto comigo, o prefixo 11 95802 5350. Repetindo, 95802 5350, do prefixo 11. Eu conheço o estado de São Paulo na palma da minha mão. Só pelo Sebrae fui para mais de 230 cidades, fazendo palestras para pequeno, microempresários sobre modernização empresarial. E levei para cada um deles um presente, que é um remedinho que eu inventei, chamado Modernil, o remédio para a modernização empresarial. Você conheceu o Modernil? Conheci. E todo mundo se lembra de mim por causa do Modernil. E todo o povo brasileiro está precisando do Modernil. Foi lançado numa entrevista no Jô Soares, quando eu mostrei as doenças que ele cura, reunite, formulariose, controle espirose, sinistrose, medo constante de crise. Certo. Então, todo mundo
recebe aquilo como uma coisa engraçada, mas depois a ficha cai. Sim. Muita gente conseguiu fazer as mudanças e nas mídias sociais está comentando, né? Liga para a gente mantém um contato, manda e-mail, entra no WhatsApp, conta, nunca vou esquecer o que você fez aqui na minha cidade, você para nós aqui é o nosso herói, por que você não sai candidato a alguma coisa? E eu fui alimentando essa ideia e as coisas estão caminhando, não porque eu quis, mas porque eles criaram esse senso, consegui fazer a diferença, só isso. Faça a diferença você também, vai chegar a sua vez. Amém? Então, muito obrigado. Tá? Obrigado. Internautas, com os agradecimentos então a esse professor que tem sempre histórias magníficas para nos contar, Rafael Arrude, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.